Canal Aberto, um programa que tem espaço, né, aqui no canal 24 Horas. Muito obrigado pela sua audiência. Acima de tudo, a gente está retratando um pouco dessa história, dessa pandemia para você. Para mim não é... o importante é dizer isso, né, doutor? Seja bem-vindo ao canal 24 Horas, meu querido amigo, grande irmão, doutor Humberto Martins Fornari. Mas eu falo e lamento muito que virou uma indústria da notícia, né? Parece que agora muitos médicos aparecem, entrevistas, né? Covas, né? O pessoal da Globo aí parece que se anima a mostrar o pessoal morrendo, jogado nos cantos, né? Parece que esse tipo da indústria da comunicação terrorista, nós não trabalhamos não, viu, gente? A gente lamenta muito esse tipo de trabalho. Por isso que eu falo, já falei aqui, né, doutor? Nós não temos boca alugada, né? Não trabalhamos com política na nossa comunicação. Jamais trabalhei nesses 32 anos, jamais trabalharei, né? Então, para mim, balizar a informação adequada, agradeço a vinda, doutor, mandei uma mensagem para ele ontem à noite, hoje celebramos um acordo para nessa sexta-feira, para nesse final de semana, ter uma informação mais adequada do que está acontecendo em Brusque, mas não é para alarmismo, né? Essa coisa ridícula que passa programas e programas, a hora, falando de uma coisa que muita gente se salvou, muita gente está se salvando, gente com 98 anos, né? Na Europa, aqui no Brasil, gente com 90, 80 e poucos anos, saindo. Então, é uma gripe forte que mexe com os pulmões? Eu posso traduzir assim, doutor? Eu acho que sim, né? Quem tem imunidade baixa, tem problema pulmonar, vai sofrer mais. Mas eu, de repente, não tenho problema pulmonar, vou sofrer menos. Cada um é diferente do outro. Mas, enfim, quem vai falar um pouco da situação de Brusque? Só quis retratar esse assunto da notícia, porque essa neurose da comunicação, que parece que o mundo gira em torno dessa pandemia, não é assim, gente, né? Temos que continuar vivendo, use máscara, lave o rosto quando chegar em casa, tire a sua camisa, abra a sua casa durante o dia, né? As mãos, importante, o álcool gel, mas principalmente lave o seu rosto também. Mas quem é médico é ele, né? Eu sou na parte jornalística, mas na verdade é isso, né, doutor? Serenidade, né? Nós vamos passar por isso, já passamos por coisas piores, né? O mundo já passou. Mas seja bem-vindo. As informações, adequações do que está acontecendo na cidade de Brusque, com a palavra o secretário da nossa Saúde, Dr. Humberto Martins Fornari. Muito boa tarde, então, Banana, e os nossos telespectadores, né, do canal 24 Horas. É sempre um prazer estar aqui. E o resumo que o Banana nos fez aí agora na introdução é exatamente o que está acontecendo. O Covid-19 é um tipo de gripe, né? É um resfriado que para algumas pessoas realmente ataca de maneira mais forte, mas que na sua grande maioria não passa de um resfriado ou, né, a grande maioria passa inclusive desapercebido. Então é uma pandemia, já foi bem publicitado isso tudo, dito, anunciado, mas é aquilo, nós temos que guarnecer a nossa turma dos idosos, nós temos que preservar a nossa turma dos pacientes com comorbidades, principalmente aqueles que apresentam doença pulmonar, diabetes é uma doença bastante severa nesse caso também, a obesidade também é uma doença bastante importante e que prejudica muito o pulmão desses pacientes que são acometidos com o Covid-19. Mas nós estamos aí, a gente sabe que o índice de mortalidade é de 2,5%, 2,8%, a gripe comum nossa é 1,8% até 2%, dependendo dos casos. Então, a diferença não é muito grande de uma gripe para outra gripe do ponto de vista de alarmismo, né? O alarmismo que eu chamo é as pessoas que vão morrer. É óbvio que ninguém gosta e que ninguém quer que os nossos entes queridos morram, né? Ou que a gente perca os nossos entes em função de uma gripe, mas é o que aconteceu, é o que acontece historicamente. Os índios, quando os portugueses vieram para cá, né, foi maciçamente acometido de gripe, a grande maioria morreu, e a história que se conta é em cima exatamente de vírus que vem e que mata, e que daqui a pouco a gente está se organizando, o nosso organismo está se adaptando a esses vírus e a gente vai retomar a nossa vida da melhor forma possível. Doutor, essa semana ela começou de certa forma tumultuada, né? E digo tumultuada por quê? Ao inconformismo, né? A gente entende assim, como uma pessoa infectada com o vírus, né,
sai junto com a outra pessoa ligado a ela, não sei se são um casal, né? Eu suponho que seja um casal, que estava lá a quarentena, como um casal, né? Que sabe que está com o vírus, ele sai na sociedade e sabe que vai contaminar. Então, para mim, um ato desleal, desrespeitoso, desumano, é um negócio que, olha, eu nem gosto de estender muito o que eu penso, porque eu vejo, acima de tudo, um ato criminoso. Um crime contra as pessoas, né? Isso foi um fato triste que aconteceu na cidade, né? Sim, exatamente. Quando a gente teve a notícia do rompimento, do isolamento por parte daquelas pessoas que estavam, né, e que ainda estão acometidas pelo coronavírus, imediatamente a gente entrou em contato com a Polícia Militar, através do nosso coronel Otávio, o qual, de forma bastante pontual, fez a intervenção, chamou a atenção, produziu o chamado TC, né, que é um termo de consciência, né, onde depois, posteriormente, essa turma vai ter que responder perante o juiz. Mas a gente tem tido também, né, Banana, muitas pessoas, não só esse casal, mas também muitas pessoas que estão aí e que a gente pede, que a gente solicita isolamento e que parece que não é nada. Parece que é como se entrasse por uma orelha e saísse pela outra, como se o comando da voz da saúde pública nesse momento nenhuma importância tivesse. Quando é exatamente ao contrário. Hoje nós temos vários políticos falando o que querem, né? Várias pessoas falando de conselhos e assim por diante falando o que querem, sem muito terem em termos de profundidade do entendimento do assunto. O que nós queremos é que realmente as pessoas sejam responsáveis, estejam conscientes e jamais tomem aquela atitude que o casal tomou, que aquele que foi publicitado também por parte de um servidor da saúde que saiu sem a máscara, né? Que estava Covid positivo também, mas já estava com o processo resolvido. Mas é o exemplo, né, Banana? É aquilo que a gente sempre fala, não adianta o pai dizer para não fazer e daqui 2 passos à frente ele estar fazendo exatamente aquilo que pediu para o filho não fazer. O exemplo é o melhor caminho que a gente tem que dar para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, quando se pede para que realmente tanto o isolamento das pessoas com sintomas gripais e também e principalmente aquelas pessoas que já estão com o Covid-19 positivo e confirmado, isso é obrigatório, é uma questão de consciência e responsabilidade para com o coletivo. Nós temos que ter responsabilidade nos dias de hoje com a coletividade. Porque muita gente pergunta por que é que o transporte público ainda não foi liberado. Acredito eu que seja exatamente por essa questão de responsabilidade coletiva que ainda está amadurecendo no nosso dia a dia, no nosso comportamento individualista. O ser humano ele é individualista, é uma contradição, porque ele é muito individualista, mas ao mesmo tempo ele não vive sem o social. É interessante isso, né, Banana? Porque eu sou muito individualista, mas se eu não tiver uma sociedade onde eu possa me expressar, onde eu possa conviver, a grande maioria das pessoas vai sofrer, e é o que a gente tá vendo hoje em dia. Muita gente não tolera mais ficar dentro de casa e assim por diante. Então, só que assim, para viver no social, a gente precisa respeitar o outro, a gente precisa ser responsável com os nossos atos, para que o outro não seja prejudicado em função de alguma coisa que a gente venha fazer. E é o que aconteceu no início da semana. Graças a Deus e ao Judiciário, nós temos alguns mecanismos para poder segurar isso tudo, que primeiro a nossa polícia, que foi lá, fez uma intervenção bastante severa em cima dessa turma, e depois eles vão ter que responder juridicamente, sim, perante o nosso juiz. Doutor, essa ação na obrigatoriedade do uso de máscara na cidade, através do decreto, está funcionando?
Ele está funcionando sim, Banana, porque o primeiro estágio do decreto ele está vindo bem ao nosso encontro, aos nossos anseios, né? A grande maioria da população já está utilizando a máscara, o empresariado comprou já a ideia de que não pode adentrar aos seus recintos, aos seus mercados, sem o uso da máscara. Nós já começamos a distribuição das máscaras gratuitamente através da prefeitura. Nós temos tido uma grande aceitação por parte da população, aonde a gente vai conversar e vai conscientizar. A Polícia Civil agora veio ao nosso encontro também e de maneira bastante solícita demonstrou querer ajudar-nos nesse movimento. Então nós estamos aí camperiando com 6 equipes de saúde associadas com o GTB, associados com a Defesa Civil, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, fazendo esse enfrentamento. E quando eu falo enfrentamento, não é um enfrentamento agressivo, é um enfrentamento de chegar no nosso grande empresariado e dizer assim, olha, vamos comprar ideia, vamos orientar a população, está aqui a máscara, começa a distribuir a máscara para o seu cliente. Nós estamos aí prestes a receber mais de 100 mil máscaras, né, que o empresariado está fazendo uma doação à Secretaria Municipal de Saúde, tudo para que a gente consiga atingir esse decreto na sua integralidade, sem que haja nenhum movimento mais agressivo, sem que não precisemos agir de maneira mais impositiva. Então, é claro que vamos ter pessoas sem usar a máscara, mas daqui para frente, semana que vem, o próprio mercado em si não vai mais aceitar pessoas adentrando dentro das suas lojas, dentro dos seus comércios, sem estar portando uma máscara, sem usar o álcool gel e sem praticar o distanciamento. Muito bem. Doutor, a gente conversou algumas vezes, agradeço sempre a sua presença aqui para atualizar as informações, né? Mas uma coisa que me surpreende, é que deu uma avançada no número aí, né? Então, na verdade, o senhor falava, ó, em maio, vamos chegar aos 30, né? E, na verdade, aquela família ali da 1ª de maio parece que deu uma junção e nós já superamos as 40 pessoas infectadas, né? Exatamente, Banana. A gente sempre projeta números, né? E nós vínhamos ali inclusive até numa curva descendente naquela semana que eu fiz a entrevista contigo, porque já estávamos há 5 dias sem nenhum caso diagnosticado de coronavírus. Infelizmente, felizmente acabamos descobrindo aquela junção de familiar com 14 pacientes acometidos, infelizmente do ponto de vista epidemiológico, mas felizmente do ponto de vista de segurança em termos de saúde pública. E dali a gente começou a avançar e a pesquisar os contatos a mais dessa família, do mercado onde eles tinham ali até aquele presente momento. Vale salientar que o mercado também já está fechado, né? Vai ficar fechado por 30 dias, por precaução, mas que realmente, a partir daquele momento, a gente começou a identificar outros pontos e outros focos que culminaram com esse número, né? Até avantajado, do meu ponto de vista, de 44 pacientes positivos. Agora, é importante sempre salientar, e é o que eu digo para a população quando eu vou ao encontro de vocês. Não precisem, vocês não devem nunca se preocupar com o número em si de pacientes acometidos pelo coronavírus, mas sim e prestar sempre atenção no número de pacientes que estão internados. O número de pacientes internados, Banana, e nossos telespectadores, é o que vai nos dizer em que nível nós estamos de preparo em termos de saúde pública. Nós temos hoje 71 leitos destinados ao coronavírus ali no Hospital de Azambuja e nós temos mais 10 leitos de UTI. Hoje nós temos um leito de UTI ocupado por um paciente coronavírus positivo e nenhum dos outros leitos até o momento, eu não sei como é que vai terminar o dia, mas nenhum leito mais ocupado por paciente coronavírus positivo. Então isso nos traz uma grande segurança, porque a gente sabe do ponto de vista histórico epidemiológico que o grande número de mortes acontece
por falta de leitos, né? E é exatamente isso que, desde o início da nossa a estratégia administrativa aqui em Brusque, a gente foi buscando e fazendo o arranjo para que realmente a gente pudesse obter o maior número de leitos. Infelizmente, nós gostaríamos de estar aí contando com 20 leitos de UTI, não conseguimos até o presente momento, mas pelo menos a gente conseguiu organizar a situação dentro da cidade, dentro daquele delay que eu chamo, né, desde o primeiro paciente, que foi lá no dia 4 de março, até o dia 27, que foi o primeiro caso que a gente apresentou aqui na nossa cidade. Então, aquele tempo deu sobra e deu gás para a gente conversar com os nossos parceiros hospitais, deu folga para a gente conversar com a Anvi e ir em busca dos exames diagnósticos, deu margem a nós montarmos o nosso centro de triagem, reorganizarmos todo o fluxo de atendimento aos pacientes idosos, os pacientes gestantes, o esquema de vacinação que nós montamos. Então, foi tudo dentro daquele espaço onde nós ainda não tínhamos pacientes Covid positivo. E eu penso que dentro do nosso programa estratégico, isso foi a grande alavanca no sentido de que hoje a gente está da maneira como está. Bom, só para o pessoal deixar claro, né? O senhor me chamou a atenção numa coisa interessante, né? A gente fica assim, nossa, tem 44 casos em Brusque e tal. Esquece isso no bom sentido da preocupação. O que nós temos que se preocupar é quantos estão internados na UTI. Esse que é o negócio. Porque até ter pessoas infectadas é uma coisa, né? Tratamento em casa, isolamento, quarentena, etc, etc, etc. Aí entra o trabalho da Secretaria da Saúde, tranquilo, não é? Tá. Agora, o problema é quando as UTIs estão ocupadas, aí o negócio é mais grave, risco de vida. E nós temos uma pessoa na UTI e temos quantas UTI à disposição? Só para o pessoal entender. Nós hoje temos 9 UTIs à disposição. Temos mais uma UTI à disposição dentro do Hospital Zambuja, que ela pode ser remanejada dentro do esquema da própria UTI, como ela funciona, né? Mas, de verdade, nós temos 10 leitos de UTI, mas 9 destinadas ao SUS, né? Você veja bem, Banana, o Amazonas, ele superlotou todo o suporte hospitalar e os casos de mortalidade aumentaram em função disso. São Paulo estava até 3 dias atrás, com 86% de lotação, 86% de lotação do fluxo hospitalar, o que trouxe para eles uma grande preocupação, porque você atingiu 100%, depois que atingiu 100%, tu não tem mais onde colocar paciente. Né? Tu não tem mais onde colocar paciente. E é isso que a gente vem trilhando, é isso que a gente sempre vem dizendo e balizando. A gente pretende sempre cuidar desse indicador dentro da nossa cidade. É o que eu levo sempre para o Dr. Jonas e para o Ari, nosso prefeito e vice-prefeito, dizendo, olha, nós estamos bem, mas como que nós estamos bem se está aumentando o número? Não, o aumento do número não me assusta. O que me assusta sempre será assim. Eu estava mais assustado lá no início, quando começaram a aparecer os casos, onde eu tinha 2 pacientes aqui no Hospital Imigrantes e 3 pacientes lá no Hospital de Azambuja, do que hoje, né? Eu estava com 5 pacientes internados. 50% de probabilidade de usar UTI. Exatamente. Então, naquele momento, eu estava muito mais alerta do que hoje. Hoje, o meu trabalho em termos de saúde pública é o quê? A poder trazer mais gente, um contingente maior de pessoas aqui fora para monitorar esses que estão em isolamento e fazer com que eles realmente cumpram na integralidade, né, no 100%, o isolamento, a quarentena dos 28 dias, que é o que a gente está pedindo desde a assinatura do último decreto. Doutor, eu sou um dos, lamentavelmente, né? Eu gostaria que todo mundo pensasse, não como eu, mas que agisse como eu em defesa da cidade de Brusque. Eu sou obrigado a perguntar para o senhor, né? O governo estadual, como é que está essa relação? Mandou ajuda, mandou equipamento, mandou máscara? Como é que está essa relação da falta da conversa do governador com todos os prefeitos de Santa Catarina? Isso já é provado, né? Falta da conversa, né? Quando ele fala que está conversando, mentira, né? Conversa com ninguém.
Tomara que tenha melhorado. Como eu não combino nenhuma entrevista, eu vou perguntar aqui para o nosso querido irmão e parceiro, né, doutor Humberto Martins Fornari. O governador, o secretário da Saúde, mudou a linha deles, está conversando, veio ajuda para Brusque ou não? Banana, assim, agora começou a aparecer alguma coisa meio que de migalha, né? Então nós estamos recebendo, não sei para quando, já era para estar aí, 8 caixas de testes rápidos que estão chegando para Brusque, assim como para as demais cidades de Santa Catarina. E 7 caixas que vão ser prioritariamente utilizados nos complexos asilares, né? Então nós temos aí os asilos, nós vamos lá, vamos fazer os testes e vamos ver como é que está aquela comunidade, que é a comunidade que mais está suscetível aos índices de mortalidade dentro da faixa etária que a gente conhece em termos de doença. Então tem essa novidade. E tem mais uma novidade que eu não sei como é que isso andou, como é que isso caminhou, porque foi uma conversa direta entre Estado e Hospital Azambuja, de R$250 mil mês, que está para chegar aí, que nós estamos discutindo via Comus e via Hospital de Azambuja, o que realmente é para ser feito com esse montante financeiro. Mas os testes está para chegar, não chegou ainda, tem um encaminhamento. E essa ajuda ao Hospital Azambuja, 250 mil também, o senhor está procurando ver, porque até o momento não chegou, né? Não chegou nada ainda, não, claro que não. Mas é uma prerrogativa que veio para o Hospital Azambuja fazer uma declaração de como é que ele vai usar esse montante financeiro e que a gente abriu as portas do Comusa para que ele nos ajude a discutir essa situação toda para poder ajudar o Hospital Azambuja a responder às questões do governo. Lembrando que o governo federal mandou para Brusque 1.715.000, uma coisa assim, né? 1.700.000 e alguns quebrados mil reais, que é outra coisa importante, que hoje no Comusa também alguns membros acabaram confundindo. Ontem foi aprovado pela Câmara de Vereadores do nosso município uma verba suplementar, né, ou uma destinação suplementar de 1.700.000 dos cofres públicos, da Receita da Secretaria da Fazenda para a Secretaria da Saúde, também para ajudar no montante financeiro que a Secretaria da Saúde hoje está aplicando no Covid-19. Associado a isso, nós temos esses 1.700.000 e alguns 715.000, alguma coisa assim, que também veio via governo federal, que a gente também está aplicando isso tudo dentro do programa Covid-19. Deixando claro, porque o senhor falou, né, eu gosto de esclarecer, né? Se eu tenho dúvida, eu pergunto, né? Então, na verdade, veio 1.715.000 e alguma coisa, ou perto disso, e a Câmara Municipal ontem oficializou uma ajuda do município, essa verba destinada para a Secretaria da Saúde, né? Então, na verdade, 3.400.000 e alguma coisinha, não é aquele 1.700.000 que veio lá para cá, não. O município, através da nossa Secretaria da Fazenda, através da aprovação dos vereadores, aprovar. Então, na verdade, é 3.400.000 para ajudar no trabalho da pandemia. É isso, né, doutor? Exatamente. O trabalho principal destino é o trabalho em cima da pandemia, e é óbvio que provavelmente nós teremos depois alguns reajustes em cima disso tudo, até para poder manter esses serviços que foram abertos, principalmente dentro do Hospital Azambuja e dentro do Hospital Dom Joaquim, para que haja a manutenção desse serviço. Então, também haverá um reforço nesse sentido dentro desses 3.400.000, quase 3.500.000 que foram aportados à Secretaria da Saúde. Lembrando que o 1.730.000, vamos jogar dessa maneira, que veio do Ministério, é exclusivamente para o Covid-19. Nós, né, em termos de administração e Secretaria da Saúde, nós já vimos trabalhando com esse 1.700.000, que o nosso governo municipal já havia nos apontado
Estado que iria destinar esse dinheiro. Por isso que nós já estávamos fazendo todas as compras e os empenhos e os serviços abrindo em função exatamente dessa expectativa positiva, mesmo antes de acontecer a aprovação. Porém, antes da aprovação, veio espontaneamente, né, do Ministério esses 1.700.000, o que muito nos ajudou, porque isso nos garante o futuro, né, da Secretaria da Saúde em termos de procedimentos eletivos, procedimentos cirúrgicos, procedimentos diagnósticos, manutenção de consultas em especialidade, manutenção das nossas obras de construção e reforma das unidades básicas e assim por diante. Quando eu falei agora há pouco, a gente não tem boca alugada aqui, é porque a gente cobra do governo, né? A gente não deu. É claro que eu dependo da propaganda de qualquer órgão, qualquer empresa, né, para sobreviver. A gente vive da propaganda, né? Mas não venham dar dinheiro para mim, não falar a verdade para a cidade de Brusque. Ou seja, hoje, se ventilar, dar R$250 mil para o Hospital Azambuja, quando o senhor fala em caixa, isso é teste, né? Uhum. Quantos testes o governo estadual, quer dizer, quando o senhor fala 8 caixas... São 20 testes por caixa, né? Então, nós teríamos aí 8 vezes 20, 160 testes nesse momento para... Isso, desculpe interromper, 160 para a população... Nossa, 160. E veio mais 5 caixas sem testes para o pessoal que está nos asilos. Mais 7 caixas, né? 140 testes para o pessoal asilar, né? Foi isso que veio até o presente momento para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, vocês percebem que eu quis confirmar isso? Que vergonha, né, gente? Né? O discurso não é aqui para falar mal. Eu não gosto. Nós não estamos aqui para falar mal de político. Mas tem que falar a verdade para vocês do que realmente acontece na cidade. Então, o governo estadual de Santa Catarina, através desses decretos, de não falar, de não conversar, de não saber os problemas de Brusque, de Guabiruba, da nossa região de Botuverá, fazem as coisas dessa forma. Então, você veja, 160 testes para uma cidade de 130 mil habitantes. Quantos testes vieram para Guabiruba, que tem 24 mil habitantes lá, mais ou menos isso, né? E 5 mil, se chega a 5.600 ali em Botuverá. Então, é muito pouco, né, doutor? Desculpa, não é uma conotação que eu sou contra o governo, eu sou contra as ações dele. É uma vergonha isso, né? É uma falta vamos dizer assim, de respeito a uma cidade grandiosa, a minha cidade Brusque Imortal, né? Porque uma histórica cidade como essa, que tem mais de 150 anos, uma história de rentabilidade, né, na parte de geração de riqueza, tal como é a minha cidade, e receber tão pouco, né, tão pouco, com tanta pouca conversa, tanta falta de informação. Então você veja que o meu protesto, né, como cidadão brusquense, como cidadão catarinense, desse governo que falou tanto, disse que é preocupado com saúde, mas ao mesmo tempo não faz a verdade de saber os problemas da minha cidade, da nossa região. Isso está valendo para todos os municípios, viu, gente? Não é só porque eu estou em Brusque falando de Brusque. Esse descaso, né, ele existe. É lamentável que o governo do Estado de Santa Catarina, esse secretário da Saúde, não façam o dever de casa. Isso eu gostaria de deixar claro aqui, que muita gente, o Banana só está dando... Não é falar mal de governo aqui. É uma questão de cidadania, de respeito às pessoas, né? Eu posso até não entender de política, mas eu tenho que perguntar para a necessidade daquela cidade, ligar para o secretário, ligar para o prefeito, como é que está a situação aí? Eles não fazem isso. Na última coletiva que teve, desculpa eu lembrar disso, nem o governador sentou lá no vídeo, né? Ficou o secretário e mal olhava na cara das pessoas, né? E as pessoas não puderam expor os problemas da nossa cidade, e isso com certeza vale para as outras. Só quis fazer esse comentário, que às vezes fazem, ela está aproveitando, quer ser candidato. Não, ninguém tá pensando em política aqui. Nós estamos só discutindo uma direção única de respeito às pessoas. Só isso, né? Doutor, a sua perspectiva de tudo que está sendo feito em Brusque, existe realmente uma direção da gente ter uma certa estabilidade, ou é difícil falar ainda hoje sobre isso? Nós hoje, Banana, nós estamos fazendo mais testes, né? O município adquiriu aí mais 500 testes para fazer a testagem, mais 500 testes do PCR, que é aquele que tu vai lá na garganta e coleta a secreção da pessoa, e aí mais 500 daquele que tu faz a gotinha de sangue.
Então nós temos aí garantido mais 1.000 testes. Acreditando aí que a nossa cidade e o nosso centro de triagem, que é o local que hoje concentra a maior parte das coletas, né, está trabalhando aí com 250, 300 pacientes por semana, né? Aliás, essa é uma expectativa até muito inferior, muito aquém daquilo que a gente tinha quando realmente iniciamos o processo de centro de triagem. Graças a Deus, né? Isso é um bom sinal, porque a população não está precisando de atendimento. A gente acredita que até maio a gente vai ter perna para poder testar todos os pacientes indicados pelos nossos médicos que estão lá de plantão no dia a dia. Com isso, a gente também acredita que o número vai aumentar. Por quê? Porque a cada foco que a gente observa, a gente cerca aquela pessoa e todos os seus contatos. Ou seja, de um foco positivo, normalmente aparecem 3 ou 4 casos, claro, com aquela exceção que foram 14, né? Mas normalmente é de 3 a 4 casos que vão aparecer no entorno daquele primeiro foco localizado. Então, a gente espera sim que até meados aí de maio e final de maio a gente ainda tenha uma curva crescente, mas acreditamos que a estabilização aconteça a partir dali e dali a gente entre num decrescente, as crianças possam voltar às escolas, os nossos tráficos urbanos de coletivo voltem a funcionar e assim por diante. É claro que sempre naquele respeito ao social, né? Esse é o momento de o direito individual dar espaço ao direito social para que a gente realmente tenha uma responsabilidade social muito mais aflorada e que ao invés de a gente pensar na gente, a gente tem que pensar no outro para que, olha só, para que a gente possa ficar protegido. Para que eu fique protegido, eu tenho que proteger o outro. Olha que bacana isso, né? Então, talvez isso até é uma lição, né, da natureza para que a gente modifique, talvez, aí, e sirva como uma reflexão para a gente nos dias de hoje tão corrido e tão individualizado, né, com essa questão da internet, dos fluxos de trabalho homework, que tu não precisa falar com ninguém para trabalhar e para fazer e para sobreviver, mas talvez a natureza esteja nos trazendo aí uma puxada de orelha para a gente refletir em que caminho a gente está andando, né? Doutor Humberto Martins Fornari, meu abraço, meu carinho, muito obrigado, né, pela sua presença aqui no canal 24 Horas, através do nosso programa Canal Aberto, né? Momento da gente fazer reflexões, e em verdade as colocações são dirigidas para o respeito, acima de tudo, ao nosso semelhante, né? Porque um depende do outro. E eu aprendi na minha vida que todos nós somos um. Não somos dois, nós somos um. E esse um depende exatamente daquilo que o doutor falou. Nós somos um, dependemos um do outro. Não somos, aqui no meu corpo é um. Então, nós tínhamos que ter e tomar a Deus que um dia tenhamos essa abrangência de entender o que é ser um. Esse é o desejo. A gente pede esse respeito, lamentar o casal, mas com certeza deve tomar a Deus que tenham se arrependido, né, do que fizeram, porque a gente só pode entender que o ser humano ele emana amor, emana carinho, né, fraternidade. É isso que a gente quer emanar através do nosso trabalho, através do trabalho do doutor. Mandar um grande abraço a todos da Secretaria da Saúde, que faz um trabalho brilhante, um pessoal destemido, né, pessoal batalhador. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, um abraço extensivo ao doutor também, e a todos aqueles, todos vocês que fazem a diferença para a gente ter uma sociedade mais justa, mais perfeita. E lembre-se, todos somos um. Grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez ao doutor e a você, pela sua audiência, pelo seu carinho e, acima de tudo, pela sua amizade. Daqui a pouco a gente volta.